Então, gente, a gente estava falando aí dessa outra função aí do macrófago, aumentando a atividade citotóxica da MK, que é algo extremamente importante, né? Agora vamos lá para a resposta do linfócito TCD8. E é nesse momento que eu vou fazer com vocês a revisão do MHC, tá? Primeira coisa aí que eu quero ver com vocês. Eu vou até abrir aqui uma nova tela para a gente falar do MHC. Vamos lá. Pelo que a gente já estudou do MHC, nós temos o MHC de classe 1 e MHC de classe 2, certo? Então, temos o MHC de classe 1 e nós temos MHC de classe 2. Uma perguntinha aí que eu tenho para vocês. O MHC de classe 1, ele apresenta antígeno que está em uma vesícula ou ele apresenta antígeno que está no citoplasma? No citoplasma, né? No citoplasma. Então, o MHC de classe 1 apresenta antígenos do citossol, né, do citoplasma, né? E qual que é o linfócito T que vai reconhecer esses antígenos apresentados pelo MHC de classe 1? CD8. O CD8, o linfócito T, CD8, né, que é o linfócito T citotóxico. Lembrando que isso aí não é algo que eu inventei, né? Isso aí é a questão da estrutura, da morfologia. Então, lá no exercício da plataforma, lembrando, no meu canal do YouTube, tem um vídeo sobre a resolução dos exercícios da plataforma. Todas as respostas estão lá no meu canal do YouTube, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar lá. E aí, uma das perguntas é essa. Eles perguntam qual que é o antígeno que o MHC de classe 1 apresenta. Antígenos peptídicos, né? Lembrando que é sempre proteína. No citossol, né? E qual que é o linfócito T que reconhece esses antígenos do MHC de classe 1? Somente o CD8 por uma questão de chave e fechadura. O CD8 que tem a peça do quebra-cabeça do MHC de classe 1, né? E o MHC de classe 2, ele apresenta antígenos peptídicos também. Mas esses antígenos peptídicos, eles estão no citoplasma ou eles estão em vesículas? Vesícula. Em vesículas, né? Então, e qual que é o linfócito T que vai identificar esses antígenos apresentados pelo MHC de classe 2? CD4. O CD4. Muito bem, né? Tô gostando de ver. E aí, só mais uma perguntinha para vocês. Quais células que podem ter a expressão do MHC de classe 1? Quais células que pode ter MHC de classe 1? Todas as células nucleares. Muito bem, Amanda. Todas as células nucleadas, exceto o que a gente falou, né? Então não vai entrar aí nesse grupo espermatozoide, as hemácias, as plaquetas, né? E aí essas células não têm MHC de classe 1. E o MHC de classe 2? Quais células que têm MHC de classe 2? Células As apresentadoras. APCs. Exatamente. Células Somente as dendríticas. APCs. Por que só as APCs têm MHC de classe 2? Porque as APCs são aquelas células que identificam o antígeno e fagocita, né? E endocita. Então, são as APCs que vão ter ali os antígenos em vesículas, né? E por que toda célula nucleada pode ter MHC de classe 1? Porque qualquer célula nossa, todas as nossas células, podem se transformar em uma célula tumoral, né? Então, qualquer célula nossa pode se transformar em uma célula tumoral, pode se transformar em uma célula
infectada por um micro-organismo intracelular, como o caso dos vírus, né? Então, é isso aí que a gente falou. Isso aí é a revisão, né, de tudo que a gente falou de MHC na nossa última aula, tá? Então, voltando aqui para os tumores. O que acontece lá no caso de tumor, né? No caso de tumor, vou pegar aqui, isso aqui é uma célula tumoral, tá? Então, essa aqui é uma célula tumoral. E como vocês mesmos me falaram, essa célula tem o antígeno tumoral. Então, aqui a gente tem, né, uma célula tumoral. Beleza. Esse antígeno aqui só vai ter resposta imune adquirida contra tumor se alguém mostrar para os linfócitos T que tem esse antígeno, não é? E aí que vem o papel da apresentação de antígeno. Porque se ninguém apresenta esse antígeno aqui, se ninguém fala assim, ó, pessoal, aqui, ó, tem uma célula com antígeno tumoral, vamos me ajudar aqui a matar. Se não faz isso, os linfócitos T não vão ver. Porque os linfócitos T, eles ficam nos órgãos linfóides, né? Secundários. Então, é onde tem o processo de apresentação de antígeno. Então, esses antígenos tumorais, eles são antígenos do citoplasma da célula, antígenos de membrana. Então, se são antígenos de citoplasma, eles vão apresentar esse antígeno via qual MHC? O que vocês acham? MHC1. MHC de classe 1. Então, esses antígenos tumorais, eles são apresentados via MHC de classe 1. E aí, gente, qual que é a célula, né, que vai identificar esse antígeno? Dendríticas. Não, ó, que vai identificar esse antígeno aqui. O antígeno. NK, né? NK. Não. NK é resposta imunidade, gente. Quem que acha Tá. É a célula T citotóxica. o TCD8, o T citotóxico, né? Então, a única célula que encaixa no MHC, ó, a única célula que encaixa no MHC de classe 1 é o CD8. Vocês acabaram de me falar isso, né? Então, aqui nós temos o linfócito T, CD8, que é, né, o famoso linfócito T citotóxico, tá? E aí, quando esse linfócito vem aqui, ó, e reconhece, deixa eu pegar outra linhazinha, e reconhece chave fechadura aqui, ó, com o peptídeo e o MHC, é quando vai ter a função do linfócito T CD8. Só que antes da gente concluir esse raciocínio de célula tumoral, eu vou fazer um adendo aqui para vocês, tá? Vou fazer aqui um quadrinho e nós vamos falar o seguinte. Os linfócitos T, gente, eles são como se fosse a gente, tá? Eles são chatos, eles são exigentes. Vocês acham que é fácil o linfócito T ter uma atividade? Vocês acham que é fácil os linfócitos T ajudar as células, matar células, ajudar macrófago, né? Não é tão simples assim. Para que as células T tenham uma função, elas precisam ser ativadas. Lembra lá quando a gente falava de macrófago? O macrófago só conseguia matar o micro-organismo quando ele era ativado. E assim funciona com todos os mecanismos da nossa resposta imune. A nossa resposta imune só vai agir se ela for ativada, tá? Então, nós precisamos de ter, né, precisa ter uma ativação dos linfócitos T. E para os linfócitos T serem ativados, a gente precisa de 3 sinais para os linfócitos T serem ativados. Vamos lá.
O primeiro sinal para que o linfócito T seja ativado é isso aqui que vocês me falaram. O linfócito T precisa reconhecer esse antígeno, esse peptídeo e esse MHC aqui. Então, o primeiro sinal para ativar o linfócito T é ter o que a gente chama aqui, ó, de chave fechadura, tá? Alguém lembra para mim qual que é o nome do receptor da célula T? É até uma pergunta lá do exercício da plataforma. Qual que é o nome do receptor da célula T? TCR. Lembra disso? Receptor de célula T. Então, qual que é o primeiro sinal de ativação dos linfócitos T? O TCR, que é esse pretinho aqui, ó. O TCR, ele vai reconhecer o peptídeo com o MHC, né? E aí é a primeira coisa para ativar linfócito T, tá? O linfócito T, ele precisa reconhecer o antígeno. Então, a primeira coisa é isso. Só que aí vem o seguinte. Pensa você na balada. Você está ali na balada, né? De repente, você, assim, pós-quarentena, pós-Covid-19, você tá, assim, doida para arrumar um namorado, né? Aí você vai pra festa. Quando você vai na festa, você vê lá de longe um menino, um gatinho. Você olha pra ele e fala assim, gostei desse cara, gostei desse gatinho. Aí, quando você olha pro cara, você percebe que você identifica com ele, você achou ele gatinho. Você consegue até pegar na mãozinha dele. Aí o cara chega. Quando o cara chega, você até arruma, né? Até mexe no cabelo. Passa o charme lá pro gatinho, né? E aí você percebe que você encaixa no cara. O cara vem, pega na mão, né? Então, esse primeiro sinal aí para você se apaixonar, para você casar e ter filhos com esse cara, né? Aconteceu. Só que só esse contato, gente, é suficiente para você casar e ter filhos com esse cara? O que vocês acham? Fala aí, Não. meninas. Não. Não mesmo, né? Nós precisamos de estímulos. O que são esses estímulos que nós precisamos? Né? Nós precisamos de estímulos. O que são esses estímulos que nós precisamos? Tem que ser um cara bacana, tem que ser um cara inteligente, tem que ser um cara que trabalha, um cara esforçado, um cara limpinho, cheiroso, boa conversa, não é isso? Do mesmo jeito que a gente precisa de estímulos, os linfócitos também precisam de estímulos, tá? E aí é onde vem o segundo sinal. Os linfócitos precisam de estímulos que a gente chama de moléculas coestimuladoras. Que está relacionado aí com B7. Às vezes, quem estudou do grupo de tumor, às vezes escutou essas palavras aí, ó. CTLA4, faz ligante, tem o B7, CD28, né? Eu não vou cobrar de vocês na prova o nome dessas moléculas coestimuladoras. Mas é importante vocês saberem que para que tenha a ativação dos linfócitos T, para que os linfócitos T tenham uma ação, eles precisam de estímulos, que é o que a gente chama dessas moléculas coestimuladoras. Então, eu vou pôr aqui, ó, que tem a interação aqui, ó, das moléculas coestimuladoras, tá? Então, tem que ter aqui, ó, o chave fechadura das moléculas coestimuladoras para os linfócitos T serem ativados, tá? Aí, beleza. O carinha veio, né, com estímulos e tal. Ainda, gente, precisa de outra coisa. Precisa do ato em si.
Precisa, para você casar, para você ter filhos com o cara, precisa ali, ó, o cara, ele tem que liberar para você o espermatozoide. O espermatozoide encaixar nos seus ovócitos para ocorrer a fecundação. Aí sim você vai ter filho, né? Aqui, do mesmo jeito. Para o linfócito T ser ativado, para ele realmente agir e matar, precisa do terceiro sinal. E o que é o terceiro sinal? O terceiro sinal, gente, é a liberação de uma citocina. Essa célula que está apresentando o antígeno vai liberar citocina para o linfócito T. E essa citocina a gente chama de interleucina 2. O que essa interleucina 2 vai fazer? Essa interleucina 2 vai estimular a proliferação, a diferenciação, a expansão clonal dos linfócitos T. Entendeu, gente? Então, além de tudo isso que eu falei para vocês, né? A célula, essa célula que está com o antígeno, vai vir aqui, ó, e vai secretar para esse linfócito T a citocina. Quando esse linfócito T receber essa citocina, ele vai ficar com muita energia. Aí é quando esse linfócito T vai se tornar ativado. Agora sim, depois desses 3 sinais, agora sim, o linfócito T vai vir aqui, ó, e vai liberar os mecanismos de eliminação desta célula. Entendeu? Então, gente, para que a gente reconheça o antígeno, para que tenha o reconhecimento de antígeno, para que tenha a função do linfócito T, ele precisa passar por um processo de ativação. Quais são os 3 sinais de ativação? Fala aí comigo. Primeiro, o TCR do linfócito T reconhece o peptídeo com o MHC. Depois, precisa dos coestimuladores. Depois, precisa da citocina, que vai estimular a expansão clonal. Professora, e se não acontecer o segundo sinal? O linfócito T vai agir? O linfócito T vai ser ativado? Se não acontecer o segundo sinal, a célula entra no estágio de anergia. Anergia, sem energia. E esse linfócito sem energia, ele vai sofrer apoptose. Professora, e se não tiver o MHC de classe 1 para reconhecer? Vai ter ativação de linfócito T? Não. E se não tiver a citocina? O linfócito T vai agir? Não. Obrigatoriamente, para o linfócito T ser ativado, obrigatoriamente precisa dos 3 sinais de ativação. Entenderam, gente? Isso vai estar na prova. Tá? Voltando para os tumores. Como que o linfócito TCD8 vai matar? Primeiro sinal aconteceu, segundo sinal aconteceu, terceiro sinal aconteceu. Recebeu a interleucina 2. Aí esse linfócito ele vai fazer expansão clonal. O que é expansão clonal? Multiplicar em vários clones, ou seja, aumentar o exército. Aumentou o exército, consegue, pá! Atividade citotóxica do linfócito TCD8. Ele libera as enzimas. Como que chama essas enzimas que o linfócito TCD8 libera, né? Ele libera as granzimas e as perforinas. As perforinas perfuram a membrana dessas células. As granzimas entram e destroem o núcleo dessa célula. E assim, essa célula tumoral vai morrer. E é assim que os linfócitos T, CD8 vão matar
uma célula tumoral. E aí vem algumas perguntinhas. E se não tiver o MHC de classe 1? E se tiver o bloqueio aqui desse MHC de classe 1? O linfócito TCD8 vai agir? Não. Não. Então, gente, o tumor, ele desenvolve mecanismos de defesa. Que mecanismos de defesa são esses? O tumor desenvolve mecanismos de escape para ele se proteger, porque o tumor quer vencer, o tumor quer ganhar a guerra, né? Então, uma coisa que ele pode fazer para ganhar a guerra é esconder esse antígeno aqui, ó. Ele esconde o antígeno tumoral. Se ele esconde o antígeno tumoral, se ele não manifesta o antígeno tumoral, o sistema imune vai ver? Não, não vai ver. Então, um dos mecanismos que tem para o tumor ganhar é esse. Ele não manifesta o antígeno tumoral. Ele esconde o antígeno tumoral. Tá? E aí, os linfócitos não vão ver. NK não vai ver. Outra coisa que o tumor faz. Ele inibe a expressão do MHC de classe 1. Se não tem MHC de classe 1, não tem o primeiro sinal. Se não tem o primeiro sinal, linfócito do T, ó, não vai fazer nada. Mas aí é onde entra a NK. Quando o danadinho do tumor inibe o MHC de classe 1, a NK consegue matar. Porque a NK reconhece os antígenos de forma inespecífica. NK é resposta imune inata. NK não depende de MHC, entendeu? Então, quando inibe o MHC de classe 1, a NK consegue vir aqui e ter uma atividade citotóxica contra essa célula, tá? Aí vem uma outra pergunta para vocês. E se bloquear os coestimuladores? E se bloquear B7? E se bloquear esses coestimuladores? Vai ter função de linfócito TCD8? Não. Então, outra coisa que tumor faz é isso. Não manifesta coestimulador. Se o tumor não manifesta coestimulador, linfócito T, ó, não faz nada. E outra coisa que pode bloquear é a ação dessa citocina, tá? E aí é onde o tumor pode ganhar. Vamos agora. Entenderam como que o linfócito, como que a NK mata? Entenderam como que o CD8 mata? E entenderam que o macrófago ajuda em quê? Vocês entenderam isso? Esses 3 pontos? Sim ou não? Sim, beleza. Vamos lá para a questão de anticorpo. Anticorpo, gente, ele não é o principal mecanismo de ação, né, contra o tumor. O principal mecanismo de ação contra o tumor é o linfócito TCD8 e é a NK, tá? Mas onde que entra o anticorpo? Anticorpo é resposta imune adquirida, anticorpo é específico, né? Então, a gente produz anticorpos contra antígenos, a gente produz anticorpos contra os estranhos. E então, onde entram os anticorpos? Se ocorre a apresentação aqui desses antígenos tumorais, né? Se manifesta esses antígenos tumorais, a gente pode sim ter anticorpos contra esses tumores, tá? Só que anticorpo, a gente não viu ainda a função de anticorpo. A gente vai ver na nossa próxima aula, na aula depois da prova, tá? Mas uma das funções de anticorpo, que até foi o que a gente comentou aí no exercício de coronavírus, né? Uma das principais funções de anticorpo é neutralização. Ele bloqueia a ação do vírus, por exemplo. Só que no caso, né, de tumor, ele é da própria célula. Como é da própria célula, é a própria célula que está com essa atividade estranha, né, proliferando muito, o anticorpo, essa função de neutralização não atua contra tumor. Por isso que o anticorpo não é tão importante assim contra tumor. Mas tem uma função de anticorpo que é importante. Qual que é?
Anticorpo tem uma função em que ele aumenta a ação dos linfócitos T citotóxicos. Assim como o macrófago aumenta a atividade citotóxica da NK, né? Anticorpo também consegue aumentar a atividade da célula NK. Esse mecanismo, né, do anticorpo que provoca esse aumento da atividade da NK, a gente dá um nome a esse, eu queria de ADCC, tá? O que é ADCC? ADCC é citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Certo? Então, o que é essa ADCC, né? É a citotoxicidade celular dependente de um anticorpo, ou seja, a citotoxicidade da NK dependendo de um anticorpo. Como assim, professora? Funciona o seguinte, deixa eu tentar achar um espacinho aqui no meu... Vou tentar... Ops, não é isso que eu quero apagar. Vou tentar apagar isso aqui e isso aqui para ver se eu consigo achar um espacinho aqui. Vou pôr um espacinho no meu quadro bem aqui para tentar explicar essa citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Vocês me falaram, né, que um tumor tem o antígeno tumoral, certo? Então, tá aqui o tumor com o antígeno tumoral. Então, se ele tem um antígeno tumoral, a gente pode ter aqui, ó, um anticorpo. Vou desenhar aqui um anticorpo, né? Que consegue encaixar aqui nesta célula tumoral. Só que o anticorpo, quando ele encaixa, ele não vai conseguir neutralizar. A função dele é essa, encaixar e neutralizar. Só que ele não vai conseguir neutralizar porque é a própria célula que multiplica, né? Mas, entretanto, porém, a célula NK, ela tem receptor no anticorpo. O que é isso, professora? A célula NK, vou pôr ela como sendo essa célula aqui, tá? Então, essa aqui, ó, vou pôr aqui essa célula como sendo a célula NK. A célula NK, ela tem receptor para o anticorpo. Estão vendo aqui, ó, o chave e fechadura aqui, ó? Estão vendo? Então, a NK, ela encaixa no anticorpo que está ligado no tumor. É como se um anticorpo fizesse uma ponte entre a NK e entre o tumor. Então, desse jeito aqui, ó, o anticorpo está aumentando a citotoxicidade, tá? Então, a única forma que o anticorpo ajuda no processo tumoral é esse, através dessa ADCC, que é aumentando a atividade da NK, que é essa citotoxicidade que depende do anticorpo. Ai, ai. Acho que eu falei tudo da resposta imune contra câncer. E já falei tudo de linfócito T. E já até consegui revisar o NHC. Ou não? Tranquilo, gente? O que vocês acharam? Ferveu a cabeça? Fritou aí? Desesperada. Muito difícil, professora. Misericórdia. Mas esclareceu muita coisa, professor. Onde que tá difícil? Fala pra mim onde que tá difícil. Porque eu concordo com o Romarildo. Acho que esclareceu muita coisa. Onde que tá difícil? Eu queria que a senhora explicasse a parte de ADCC, citotoxicidade. Tá, vamos lá. Vou botar só nesse pedacinho aí. Então. O que é ADCC? Anticorpo é a função do anticorpo. Anticorpo tem várias funções, que a gente vai falar na nossa próxima aula, depois da prova. Algumas funções de anticorpo, vocês já sabem, porque a gente já comentou. Por exemplo, anticorpo pode neutralizar um vírus. Não pode? É até o estudo de Israel lá, ó. Um anticorpo neutralizando o vírus com um tratamento, né? Então, primeiro ponto. Um anticorpo, ele tem essa ação, né, de neutralização.
Se neutraliza, o vírus não age, o vírus não combate, não destrói. Então, ótimo. Outra função de anticorpo que a gente viu. Qual que é a segunda função de anticorpo que a gente viu? Anticorpo consegue ativar sistema complemento. Lembra disso? Quando a gente estudou sistema complemento? Sistema complemento é assunto de prova, né? Então, uma das vias de ativação do sistema complemento é pela participação do anticorpo. Então, duas funções de anticorpo. Terceira função de anticorpo que vocês estão aprendendo hoje comigo. ADCC. O que é ADCC? Citotoxicidade. Vamos lá pela sigla. Citotoxicidade celular dependente de um anticorpo. Citotoxicidade de uma célula. A NK é uma célula citotóxica. É como se a NK dependesse de um anticorpo para liberar as enzimas para matar a célula tumoral ou a célula infectada por um vírus. Tá? Como que esse processo funciona? Tem o tumor. Tá aqui o tumor. Tumor, antígeno tumoral. O anticorpo, como tem um antígeno tumoral, né? A gente produz anticorpos específicos. Aí o anticorpo vem e encaixa. Tá vendo aqui que o anticorpo vem e encaixou aqui, ó, no tumor, chave fechadura? Tá vendo aí, ó? Tá aqui o tumor, né? E o anticorpo veio aqui e encaixou, chave fechadura. Tá? Essa é a função do anticorpo, encaixar no antígeno, encaixar no estranho. Isso aqui ele fez. Aí veio a célula NK. A célula NK tem receptor para o anticorpo. Vem aqui, ó, encaixa chave fechadura. Quando a NK encaixa, ela vai e libera as enzimazinhas dela, que vão vir aqui, ó. Então, aqui as enzimas, né? Que vão promover a morte desta célula tumoral. O que significa isso? Graças ao anticorpo, a NK está agindo de novo. O anticorpo está ajudando a NK. O anticorpo está aumentando a citotoxicidade da NK. Então, como que a NK consegue matar uma célula tumoral? Número 1, a NK reconhece diretamente os antígenos tumorais e desgranula e mata. Número 2, quando inibe a expressão do MHC de classe 1, a NK vê e libera os grânulos e mata. Número 3, o macrófago libera a citocina, que aumenta a atividade da NK. Aí a NK, que já está doida para matar, está cheia de energia por causa da interleucina 12, vai lá e mata. E número 4, ainda tem um anticorpo que ajuda a danada da NK, gente. O anticorpo vai lá, encaixa no tumor, vem a NK, encaixa no anticorpo, a NK vai lá, libera e pá, mata. Ou seja, olha o tanto de mecanismo que nós temos para aumentar a atividade citotóxica da NK. Por isso que a NK é muito importante contra o tumor. Não somente contra o tumor, né, gente? Aqui a gente está dando o exemplo específico de tumor. Mas a gente pode generalizar para todos os antígenos citoplasmáticos. Então, essa mesma resposta contra tumor, essa mesma resposta existe também contra vírus, existe contra aqueles micro-organismos que estão no citoplasma da célula. Certo, gente? E aí, mais alguma dúvida? Tranquilo? Certeza?
Posso continuar o conteúdo? Posso voltar lá no exercício do MHC, que eu falei que eu ia fazer a revisão do MHC, né? Sim, professora, pode. A Alessandra está me perguntando, contra protozoário também? Alessandra, não são todos protozoários, mas nós temos protozoários que são intracelulares. Por exemplo, leishmania é intracelular, o plasmodium da malária é intracelular. Então, todo protozoário que for intracelular, todo protozoário que estiver no citoplasma, todo antígeno que estiver no citoplasma, né, vai ter esse mecanismo de ação, tá? Então, para protozoário também vai ser MK e o CD8, tá? Mas depois a gente vai estudar, tem outros mecanismos também contra protozoário. O macrófago, por exemplo, tem um papel muito importante também contra protozoário, tá? Mas a gente vai estudar depois outros mecanismos aí de forma específica contra protozoário. Mas NK tem essa função de matar a célula inteira. Então, se a célula precisa morrer, a NK vai lá, ó, pá, mata. Assim como o CD8. Mais alguma pergunta, gente? Beleza. Essa aula do Zoom está terminando. Então, eu já vou abrir uma nova reunião para a gente finalizar o conteúdo, tá? Então, beijos. Até daqui a pouco.